Oi, pessoal, tudo bem? Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que parece simples, mas que na verdade é super profunda para a gente entender como a sociedade funciona. Afinal, o que é cultura? Bom, para começar, vamos fazer um exercício rápido. Pensem aí, quando alguém fala a palavra cultura, quais são as primeiras imagens, as primeiras ideias que aparecem na cabeça? Para muita gente, né, a resposta vai ser alguma coisa como arte, museus, talvez música clássica, livros, ou até mesmo aquela ideia de que existem pessoas que são cultas, como se cultura fosse uma coisa que só alguns têm e outros não. Essa visão é o que a gente chama de senso comum. Só que é exatamente aqui que a coisa começa a ficar bem mais interessante. Porque a sociologia chega e fala: peraí, vamos abrir essa caixa. A proposta é olhar para a cultura de um jeito muito, mas muito mais amplo. E, vamos combinar, bem mais conectado com o nosso dia a dia. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto: entender a definição sociológica que vai muito além do que a gente costuma pensar. Olha só a diferença. De um lado, o senso comum vê a cultura como algo que se tem, uma posse quase, algo individual e bem restrito a artes, né? Do outro, a sociologia vira esse jogo. Ela mostra que cultura é algo que a gente vive, é uma experiência coletiva e que, olha só, está em absolutamente tudo que a gente faz. E aqui está a definição mais formal. Pensa na cultura como se fosse a cola que une a sociedade. É tipo o sistema operacional que está sempre rodando por trás, guiando como a gente interage. São os valores que a gente compartilha, as regras que ninguém escreveu, mas todo mundo segue, as crenças que nos conectam e os hábitos que a gente repete sem nem perceber. Então, a grande sacada é essa. A cultura molda o jeito como a gente enxerga o mundo. Não é uma coisa que está lá fora, num museu para a gente visitar. Ela está aqui dentro, sabe? Influenciando cada pensamento, cada sentimento e cada ação que a gente tem. Certo. A definição parece fazer sentido, mas como é que isso aparece na prática? Vamos agora para a segunda parte, que é justamente encontrar a cultura no nosso cotidiano. E o mais legal é perceber que não precisa ir num evento chique para consumir cultura. A gente vive e, mais ainda, a gente produz cultura o tempo todo nos detalhes mais banais do dia. É só a gente pensar na nossa própria rotina. O jeito de cumprimentar alguém é com um aperto de mão, 2 beijos no rosto, um abraço, um aceno. Isso é cultura pura. As roupas que a gente escolhe, o que tem no prato do almoço, as gírias que a gente só usa com os amigos, tudo isso é a cultura aparecendo na prática. Ok, a gente já viu o que é cultura e onde ela está. Agora, vamos tentar entender um pouco melhor como ela funciona. A cultura tem 3 características que são essenciais. Ela é aprendida, ela é diversa e ela é dinâmica. E esse ponto aqui é fundamental. Nada na cultura é natural. Ninguém nasce sabendo como se deve cumprimentar alguém ou qual comida é gostosa. Tudo isso a gente aprende no processo de socialização, ou seja, na nossa interação com a família, com a escola, com a sociedade, desde que a gente nasce. O que parece ser um instinto, na verdade, é uma construção social. E claro, se a cultura é algo que a gente aprende, faz todo sentido que não exista uma cultura só, mas sim milhares. Pensa no Brasil. A quantidade de sotaques, comidas, festas, costumes é gigante. Essa variedade toda deixa o mundo muito mais rico. Mas, como a gente vai ver mais pra frente, também pode criar alguns atritos. Outro mito que a gente precisa quebrar é o de que cultura é uma coisa antiga que não muda. Muito pelo contrário, a cultura é como se fosse um organismo vivo que está o tempo todo se transformando. Um exemplo perfeito disso é a comunicação. Pensa só em como isso mudou. Em pouquíssimas gerações, a gente foi das cartas para as redes sociais. E essa mudança não foi só de tecnologia, não. Ela transformou completamente o jeito como a gente se relaciona, faz amizade e até o jeito como a gente se enxerga. É uma mudança cultural gigantesca. E agora a gente entra na nossa última parte, onde vamos explorar a função mais poderosa da cultura. O seu poder quase invisível de organizar a nossa vida e, principalmente, de dar sentido para o nosso mundo. A cultura funciona como um mapa, mas também como um guarda de trânsito. Ela meio que diz pra gente o que pode e o que não pode fazer através das tais normas sociais. E quando alguém ignora o sinal vermelho, a sociedade reage. Não com uma multa, mas com críticas, com fofoca ou até com a exclusão de um grupo. É um jeito bem sutil, mas super poderoso de controle social. Mas a cultura não serve só para controlar, ela também interpreta. É como se fosse um óculos que a gente usa.
É através dela que o mundo, que seria só um monte de informação solta, ganha forma, ganha sentido. Um exemplo muito claro disso são os gestos. Aquele sinal de ok com a mão, por exemplo. Em um lugar, ele é positivo. Em outro, pode ser uma ofensa gravíssima. O gesto é o mesmo, mas o significado dele é cultural. Isso prova que a realidade não é uma coisa que simplesmente existe. A realidade é algo que a gente interpreta usando as lentes da nossa cultura. E tudo isso nos leva para uma reflexão final. Pensa bem, se a gente entende que o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir é apenas um entre tantos outros jeitos possíveis, e que todos eles são aprendidos, são construídos, por que então é tão comum a gente olhar para outras culturas e achar que elas são esquisitas, erradas ou até piores que a nossa? Essa pergunta, pessoal, é o gancho perfeito para a nossa próxima conversa, quando a gente vai falar sobre etnocentrismo.